Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje. Hoje eu quero trazer um versículo lindo da palavra de Deus, maravilhoso, profundo, tem uma mensagem extraordinária. Aprendemos muitas lições neste versículo. Está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. É um dos versículos mais recitados, né, por aqueles que estudam a palavra, por aqueles que têm o costume de lidar com a Bíblia Sagrada e têm também o costume de decorar porções bíblicas. Este, com certeza, é um dos versículos mais decorados. Diz assim o texto: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Não é uma palavra maravilhosa, esclarecedora, mensagem extraordinária, necessária para nós neste tempo? É um texto em que o apóstolo Paulo ele chega e diz com todas as palavras: nós sabemos, né? Então, aqueles que têm comunhão com Deus, aqueles que obedecem a Deus, sabem muito bem. Isso para nós não é uma notícia nova, não é uma notícia nova, né? Não é algo que nos pega de surpresa, não, nós sabemos. O Senhor já nos ensinou a respeito desta verdade. Em outras passagens bíblicas, nós aprendemos o mesmo. A Bíblia toda se encarrega de nos ensinar a respeito desse assunto. Então, pois sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Né? O que aprendemos com esse versículo? Quais as lições que nós podemos colocar em prática na nossa vida com a leitura e a obediência deste versículo bíblico? A primeira é: Deus está ao lado daquele que ama a Deus. Deus está ao lado. Deus se coloca como companhia daquela pessoa que o ama. Então, todos aqueles que confiam no Senhor e decidem amar a Deus com todo o coração, essas pessoas passam a contar com a companhia de Deus. Você já pensou que coisa extraordinária? Ter Deus ao lado, ter Deus como companhia constante. Esta é a primeira lição, e não é uma lição qualquer, não é uma notícia qualquer. Deus está do meu lado. A outra lição que nós aprendemos é que o que ama a Deus, aquele que ama a Deus, passa a viver segundo os decretos de Deus, os propósitos de Deus. Tá? Então, Deus tem a sua vontade soberana. Ele tem decretos extraordinários. Ele decretou, no exercício da sua soberania, ele decretou fazer isso, fazer aquilo, responder assim, responder, né, daquele outro jeito. Então, ele decidiu fazer. E os decretos de Deus para nós contribuem para o nosso bem, para o nosso bem. Então, aquele que ama a Deus passa a viver segundo os decretos de Deus. Não mais sobre o que o mundo determina, as circunstâncias. Vivemos num mundo muito difícil e as pressões dessa vida, né, nos levam à ansiedade. Não, senhores, não, senhores. Para aquele que ama a Deus, são os decretos de Deus que delineiam, que decidem sobre como vai ser o nosso modo de viver. Vai ser segundo a vontade dele que nós vamos viver. Porque os planos de Deus, é outra lição que aprendemos, né, se realizam na vida daqueles que o amam. Então, as pessoas que amam a Deus podem ter certeza que os planos de Deus vão se realizar na sua vida. E o profeta Jeremias diz lá, né, no seu livro, ele diz o seguinte:
Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de mal. Os planos de Deus para nós são tremendos, maravilhosos, altivos, grandiosos, abençoadores. Então, os planos de Deus se realizam na vida daquelas pessoas que amam a Deus. Por isso que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Uma outra lição que nós aprendemos é que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas boas que acontecem e até as coisas ruins. Até nas derrotas nós aprendemos, recebemos bênçãos de Deus, estamos sendo cuidados por Deus, até nas dificuldades, nas enfermidades, nas perdas significativas, porque amamos a Deus, aprendemos e crescemos até na derrota. Sabe por quê? É a outra lição. Deus, pelo seu decreto e pelo decreto do seu amor, ele nos chama para uma vida vitoriosa e abençoadora. Então, Deus decidiu nos abençoar. Deus decidiu nos proteger. E Ele só espera que nós o amemos com todo o nosso coração. Se decidimos crer no Senhor e amá-lo, Ele decidiu nos abençoar. Tome posse das bênçãos de Deus. É só isso que nos resta, tomar posse das bênçãos de Deus, porque está decidido. Querido Pai, muito obrigado, porque o Senhor, no exercício da tua soberania e também no exercício do teu grande amor por nós, o Senhor decidiu nos abençoar. Queremos viver na tua presença para o louvor da tua glória. Queremos obedecer à tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.